E aí, galerinha, voltamos a mais um bloco, né, do nosso curso de Direito Penal para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Bloco passado, nós vimos resultado, não é? Resultado naturalístico, resultado jurídico, vimos a tipicidade, aí vimos o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, mas também vimos que é que nos interessa, que é o artigo 5º, inciso 39, também da Constituição, que é o princípio da reserva legal, que diz lá, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que é o chamado princípio da reserva legal, e também vimos o princípio da anterioridade penal. Tranquilo? Muito bem. E agora nós vamos ver, né, outra questão aí que não vamos entrar logo, a gente entrar em relação de causalidade. Mas para a gente entrar em relação de causalidade, é importantíssimo a gente ver duas coisas. O tempo, não é? O tempo do crime e o lugar do crime. São imprescindíveis para a gente, não é, trabalhar, dar essa continuidade para a gente entender nexo de causalidade. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver na tela aí, né? Veja, o tempo do crime, ele está previsto no artigo 4º do Código Penal. O lugar do crime, artigo 6º, e o tempo do crime no artigo 4º, né, do Código Penal. Então ele diz lá, considera-se praticado o crime, presta atenção, isso é mais importante, no momento da ação ou da omissão. Mais uma vez, se liga, considera-se praticado o crime no momento da ação. Matei, atirei, pá! Deixei de socorrer alguém. Omissão. Da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para cá, para mim. Meus amigos, por que isso é importante? Vejam só. Quando é que se dá, não é, o momento do crime? Isso é importante pelo seguinte, para saber, não é, se eu estou enquadrado, não é, naquela tipicidade, ou se eu realmente pratiquei o crime. Imagine vocês o seguinte. Um jovem de 17 anos. Ele foi e atirou em alguém. Matou essa pessoa. Ele vai ser punido. Ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime? Não. Ele não cometeu um crime. Por que ele não cometeu um crime? Porque o que eu disse para vocês, que para que exista um crime, eu tenho que ter 3 elementos. Fato típico. Tem que haver uma ilicitude e tem que haver uma culpabilidade. Faltando um desses elementos, não vai ser constituído o crime. Mas, Emanuel, tem a tipicidade, que é o homicídio. Por que tu está dizendo que não há crime? Não há crime por quê, amigos? Porque no elemento culpabilidade, um dos elementos da culpabilidade é o quê? A imputabilidade. E lá, no artigo 27, diz lá que o indivíduo é imputável quando ele tem o quê? 18 anos. Ah, Emanuel, mas veja, ó, ele completa 18 anos no dia 7 de dezembro. E ele cometeu no dia 5 de dezembro.
Ele cometeu, vamos lá, melhor ainda, no dia 6 de dezembro. Sim. O aniversário dele não é no dia 5. O aniversário dele não é no dia 6. O aniversário dele é no dia 7. Portanto, ele ainda tem 17 anos. Ah, mas o cara morreu. Ele atirou no dia 6, o cara morreu no dia 7. E aí? Também não há crime, pessoal. Vamos voltar à tela lá. Olha o conceito. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, não importando o momento do resultado. De novo para mim. Vejam, não importa aqui se ele cometeu, se o cara morreu no dia 7. O que importa é o ato de matar, que foi ou no dia 5 ou no dia 6. Então, esse cara não é imputável, ele é inimputável. Sendo assim, não cometeu o crime. Houve uma conduta, houve um resultado naturalístico, houve, que foi o homicídio. Houve o fato típico, houve, mas não houve a culpabilidade. Faltou esse elemento, porque esse elemento determina que o indivíduo seja imputável. E essa imputabilidade só inicia aos 18 anos, e ele praticou aos 17. Sendo assim, faltou o elemento aqui, culpabilidade. Mesmo existindo um fato típico, é isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo existindo um fato típico, mesmo existindo uma conduta, mesmo existindo um resultado, mas para ser crime, eu tenho que ter os 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Bem, o que se pede também em relação a isso, em provas, é qual é a teoria, não é, aplicada ao tempo do crime. Patela. Qual é a teoria que eu aplico para o tempo do crime? São 3. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiguidade. Bem, não vou ler as outras teorias que não nos interessam aqui. Qual é a teoria aplicada pelo nosso Código Penal? Teoria da atividade. Que essa teoria diz que considera-se crime o momento em que o agente executa a conduta criminosa, ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Tá certo? Então, a teoria aplicada para, não é, o tempo do crime é a teoria da atividade. Então, eu vou deixar o seguinte, vou deixar 2 letrinhas para vocês aqui, vocês vão ficar, que danada é isso, Emanuel? Mas depois vocês vão entender que é um bizu, filé, para nunca mais você esquecer. Vou botar aqui, ó. TA. Tá certo? Já já vocês vão entender isso aí. E agora? Nós vimos o tempo do crime, falta vermos agora o lugar do crime que está previsto lá no artigo 6. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou devia produzir-se o resultado. Ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, onde deveria produzir-se o resultado. Ora, nós temos aí alguns pontos importantes, né? Então, preste atenção. Ó, a teoria da umbiguidade, a gente tem que entender alguns detalhes. Volta lá para a tela. Ó, ocorreu a ação ou omissão no todo
ou em parte. A gente chama isso em parte da ação ou da omissão. Em parte, a gente chama de efeito intermédio. Aí, onde se produziu? Onde se produziu? Esse onde se produziu quer dizer onde consumou-se o resultado. Ou onde devia produzir-se o resultado. Nós temos aí a ideia de uma tentativa. Tá certo? Então, no lugar do crime, a gente pode dizer que define-se o lugar do crime onde aconteceram todos os atos executórios ou onde aconteceu algum dos atos executórios, onde aconteceu o resultado ou onde aconteceu o impedimento para o resultado, que seria a tentativa. Então, temos aí o conceito do lugar do crime. Que teoria utiliza-se para o lugar do crime? A teoria da ubiguidade. Aí, ó, vamos juntar aqui. E o bizu é isso aqui, ó. Luta. Quando na prova perguntar qual é a teoria do lugar do crime, você lembra aqui, ó. Lugar, ubiguidade. Qual é a teoria do momento do crime? Tempo do crime. Teoria, atividade. Então o bizu é isso, ó. Luta. Tá certo? Tranquilo? Sem, né, demais delongas, aí o bizuzinho que vai cair na tua prova. Beleza? Meus queridos, bem, já vimos então, não é? A ideia aqui do lugar e do tempo do crime. Agora sim, a gente pode voltar ao nosso próximo elemento do fato típico, chamado de relação de causalidade, ou como alguns chamam na intimidade, nexo causal. Tá? Beleza? Então vamos lá. Relação de causalidade, nexo causal. Lembrando que esse nexo causal, ele vai estar previsto lá no nosso artigo 13 do nosso Código Penal, não é? Artigo 13 do nosso Código Penal. Tá certo? E o que é nexo causal? O que é nexo de causalidade? Então, nexo de causalidade nada mais é que o elo. O elo que se estabelece entre a conduta e o resultado. Preste atenção, ó. Conduta, resultado. Conduta, resultado. O nexo causal é isso aqui, ó. Ele vai unir a conduta do indivíduo ao resultado. Logo, vocês vão logo perceber, não é? Que se não existir esse resultado originário da conduta, obviamente não vai existir o nexo causal, não é? Como assim, Emanuel? Só um exemplo que eu vou dar vários, né? Então veja, eu estou conversando com um dos nossos aqui diretores de imagem, né? Estou conversando com ele e ele, não é? Tá meio com fome, né? Não comeu ainda, cansado, não é? Vai dar 2 passos, cai. Eu estou conversando com ele. Ele vai dar 2 passos e cai. Veja. E torce o tornozelo. Veja. Eu tive alguma coisa a ver com o resultado torção do tornozelo do nosso amigo diretor de imagem? Não. Ele caiu sozinho. Chamado cair de maduro, né? Cair de maduro. Eu não tive nenhuma relação, então eu não posso ser punido. Não existe um nexo de causalidade entre minha conduta
E o resultado dele que foi o pé inchado. Agora, ele está, não é? Ele está na mão dele, ele está segurando, não é? Rapaz, um prato de bode guisado, não é? Um bodezinho guisado, rapaz, com aquela farinha, que nordestino gosta de farinha, né, ué? Que é aquela farinha, aquele caldinho com aquela farinha, que o cara faz aquela mistura. E eu só de olho no miserável. O miserável comendo e olhando para mim. Dava, pega o garfinho, dá aquela mordida e olhando para mim. Aí eu vou, comigo aqui. Eu vou tomar esse prato e vou comer todo o bode desse miserável. Vou lá e dou um bote no prato. Pego o prato. Mas é aquele cara já idoso, né? Que qualquer movimento cai. Quando eu peguei o prato, né? Dei um empurrãozinho só nele. O cara foi e caiu. Caiu, não é? Quebrou a mão. Lesão corporal. Eu posso dizer agora, meus amigos, que a minha conduta não tem a ver com o resultado? Não. A minha conduta, houve um elo entre a minha conduta e o meu resultado. Qual foi o resultado? Lesão corporal. Qual foi minha conduta? Ato de agir. Uma ação comissiva, não é? Que a gente vai estudar. Uma ação dolosa. Houve um dolo. Qual foi o dolo? Eu queria o resultado. Ou até mesmo, né? Que a gente vai estudar também o chamado crime préter-doloso, não é? Préter-doloso. Eu queria o prato, eu queria furtar o prato, mas não queria que ele caísse. Então, o resultado, lesão corporal dele, que foi o pé, foi além do que eu esperava. Foi um préter-dolo. Ou seja, a conduta dolosa de furtar existiu, não é? É uma ação, mas a conduta dele cair se eu não tivesse ele empurrado, né? Obviamente, se eu não tivesse empurrado ele, seria conduta culposa, tá? Então, vejam, preste atenção. Então, nessa causalidade é o quê? É o elo entre a minha conduta e o resultado. Muito bem. Então, vamos ver. Continuando. Como eu disse para vocês, o nexo de causalidade, ele está previsto lá no artigo 13, né? No caput do artigo 13 do Código Penal, que diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, presta atenção nisso que isso é importante, somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá certo? Beleza? Então, tá lá a nossa descrição típica, a nossa tipicidade. O nosso fato típico está lá no artigo 13. Agora, vejam só. Extraindo o que está previsto nesse artigo 13, a gente pode supor, não é? O seguinte. Suponha-se, preste atenção. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem o qual o resultado não teria ocorrido. Tem que prestar atenção nisso, para entender isso aqui. Suponha-se que A tenha matado B. Eu quero saber se existe uma relação de causalidade entre a morte de B com a minha conduta. Então, veja, a conduta típica do homicídio possui uma série de fatos. Alguns antecedentes, dentre os quais sugere o seguinte, né? A produção do revólver pela indústria,
a aquisição da arma pelo comerciante, a compra do revólver pelo agente, a refeição feita pelo homicida, emboscada, disparo dos projetos da vítima, resultado morte. Veja, tudo isso que eu falei está dentro da minha relação de causalidade. Como assim, Emanuel? Ora, se a indústria não tivesse fabricado o revólver, eu teria matado o B? Não, não é? Então, veja, dentro dessa cadeia, excluindo os fatos sobre os números 1 a 3, 5 a 6, 1 a 3, 5 e 6, o resultado não teria ocorrido. Vamos lá. Ó, aquisição da arma. Resultado, morte. Então, veja, excluindo os fatos sobre os números 1 a 3, 5 e 6, o resultado não teria ocorrido. Logo, são considerados causa. Então, qual é 1 a 3? Produção, aquisição e compra do revólver. Veja que o 4, que é a refeição do homicida, não está dentro da linha de causalidade. Ora, a refeição feita pelo homicida vai contribuir para ele matar ou não a pessoa? Claro que não. Então, ó, a gente retira. Não está na chamada linha de desdobramento do crime. O que vai nos interessar para a gente fixar a relação de causalidade é o que está previsto justamente nos números 1 a 3, 5 e 6. Resultado não teria ocorrido, ou seja, esse sistema, não é? Preconizado pelo famoso ator Tirren, né, de aferição, dá-se o nome de procedimento hipotético de eliminação. Então, para esse autor Tirren, eu tenho que eliminar as situações que não têm relação de causalidade com minha conduta e com o meu resultado. Nesse caso, seria qual? O número 4. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. E qual seria a teoria que eu vou utilizar para esse nexo de causalidade? Veja, cai muito em concurso a pergunta: qual é a teoria? Qual é a teoria que eu vou utilizar para o nexo causal, a relação de causalidade? É a chamada, volta para lá, para a tela, teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria da equivalência dos antecedentes. Lembrando, ó, antecedentes, teoria de Tirren. Olha os antecedentes. Antes do disparo da vítima. Não é? Então, essa teoria, não é, chamada teoria da equivalência dos antecedentes, conhecida também como teoria da conditio sine qua non. Conditio sine qua non. Então, na prova pode vir teoria da equivalência dos antecedentes, ou pode vir o termo em latim, chamada teoria da conditio sine qua non, segundo a qual causa é toda ação ou omissão anterior que contribui para a produção de um resultado. Tá certo? Então, essa é a teoria que nós vamos trabalhar. Teoria da equivalência dos antecedentes, ou a chamada teoria da conditio sine qua non. E o que seria as chamadas concausas? Emanuel, eu vi lá, quando eu estava estudando essa teoria, eu vi lá o termo concausa. O que é concausa? Concausa nada mais é uma causa que concorre paralelamente à conduta, contribuindo para a produção do resultado. Concausa é toda a causa que concorre paralelamente à
conduta, né? A gente vai ver as chamadas concausas, né? Você vai ter essas concausas, as mais famosas, que são as concausas ou causas independentes. Quais são elas? Absolutamente independentes e relativamente independentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Concausa é o quê? A causa. Para cá, meu diretor. Concausa é o quê? Equivale a causa. Concausa equivale ao que? A causa. E essa causa, meus amigos, essa causa, ela pode ser, a causa ela pode ser dependente ou ela pode ser independente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar melhor para cá, para não ficar muito fora do quadro, muito fora do foco para vocês. Então, para colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá ótimo aqui, ó. Com causa é igual que a causa. E essa causa, eu disse para vocês que ela pode ser o quê? Dependente. Ou ela pode ser o quê? Independente. O que nos interessa? Independente. O que nos interessa para a gente estudar não são as causas dependentes. O que se pergunta em prova são as causas independentes. E essas causas independentes podem ser o quê? Absolutas ou elas podem ser relativas. Tanto as absolutas como as relativas, elas dividem-se em três. Causas absolutas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Aqui a mesma coisa. Relativamente pré-existente, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Eu só vou circular esse daqui, esse superveniente aqui, porque esse aqui vai ser diferente desse. Esse aqui a gente vai estudar de duas formas. Esse daqui só de uma forma. Esse aqui a gente vai estudarmos de duas formas, né? A causa por si só e não por si só, tá? Que a gente vai ver isso. Então, ó, eu tenho que saber, para fazer qualquer estudos de nexo de causalidade, eu tenho que saber isso aqui. Isso aqui é meu planejamento de estudos. Eu tenho que saber que existem as chamadas causas, que são dependentes, mas a gente não vai estudar, que cai mais em prova, são as causas independentes, e que essas causas independentes podem ser absolutas ou relativas. Absolutas, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Relativas, a mesma coisa, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Tá certo, meus amigos? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um breve intervalo e, no próximo bloco, a gente começa a trabalhar as chamadas concausas. Beleza? Já já eu volto. Valeu!